Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui no nosso momento devocional. Bom dia, Espírito Santo. Trazendo uma palavra da parte de Deus e liberando uma palavra sobre a sua vida, sobre o seu dia. Eu sei que você está sendo alcançado agora pela graça de Deus. Você que está na frente desse vídeo, não é por acaso, não é só mais um. É um que o Senhor escolheu para falar contigo. Ele te parou aqui para falar com você. Você não tem ideia de quantas respostas, de quantos direcionamentos nós podemos pegar através de uma palavra liberada em um vídeo como esse. Em uma palavra de alguém que realmente teme ao Senhor e tem o comando do Senhor para liberar a palavra. E sempre eu digo, Senhor, se tu tem algo a liberar através da minha vida, que o Senhor coloque no meu coração. Se não tens, que eu não faça esse vídeo. Mas o Senhor, Ele liberou algo nesta manhã. E o Senhor falava no meu coração sobre a pesca de Pedro. Pedro, ele já tinha passado a noite toda pescando no meio daquele mar. Pedro não era um pescador por acaso. Pedro não era um pescador que tinha começado, iniciado agora. Pedro já vinha de uma linhagem de pescadores. Pedro era um pescador nato, ou seja, ele tinha grande experiência. Ele sabia quando o vento estava soprando para um lado, quando isso estava acontecendo, ele já sabia todos os pequenos detalhes do mar, da natureza. Mas ele foi naquele dia, e aquela noite foi diferente para ele. Ele jogou a rede para um lado, para o outro, mas nada veio. Nada veio. E aí eu vejo o Senhor entrando em cena. Tem situações que acontecem na nossa vida que nós não entendemos o porquê. Até então estava dando certo e de repente para de dar certo. Tem situações que começam a fechar as portas, as coisas mudarem, as coisas ficarem diferentes. E você fica se questionando por que está acontecendo isso agora. Muitas vezes são forças negativas, né, espirituais. Porque o mundo espiritual existe, querendo você ou não, ele existe. E às vezes a inveja, né, liberada sobre a sua vida tem lhe atrapalhado, tem lhe barrado, tem lhe tirado forças. Ataques espirituais, né, faz com que você paralise, faz com que as portas se fechem, faz com que coisas dê errado dentro do seu lar, na sua família, palavras de maldição jogadas contra você. Às vezes uma simples palavra que alguém joga sobre você, né, você é atingida, sua família é atingida. Então existem muitos ataques espirituais. Mas existe também momentos em que Deus, ele permite que algumas coisas se fechem, se paralisem em nossa vida. Não é para o nosso mal, ele sabe o que está fazendo. Ele está tentando chamar a nossa atenção. Quando Deus, ele quer que você alcance um nível maior de espiritualidade, um nível maior de maturalidade, quando ele está querendo te mudar de nível, te subir de nível, ele vai criar alguma situação difícil na tua vida. Ele vai criar alguma situação que tu vai ter que passar por algumas experiências. E às vezes essas experiências são dolorosas, não são fáceis. Acho que 80% das vezes elas são aquelas que nós temos medo de enfrentar, que nós achamos que não damos de conta. É nessas situações, aquilo que tu tiver mais medo, aquilo que tu tiver, sabe, aquela coisa assim, isso aí eu não suporto, isso aí eu não consigo enfrentar, vai ser que o Senhor vai te fazer passar pelo fogo.
A palavra do Senhor diz que nós passaremos pelo fogo e não se queimaremos. Passaremos pelas águas e não nos afogaremos, porque Ele está conosco. Então, quando Ele fala isso, vai ser na situação de provas complicadas, de situações complicadas que nós podemos entrar, ou o Senhor nos colocar, mas delas nós vamos sair ileso e vamos sair mais forte. De todas as provas que você entrar, de todas as provas que o Senhor está te colocando, nenhuma delas é sem propósito. Todas elas há um propósito debaixo do céu. O Senhor, Ele está querendo te moldar em alguma área. Às vezes você já é uma pessoa tão perfeitinha, né? Ah, eu já tenho isso, eu já sou assim, eu já sou tão perfeitinha, mas existe algo em você que precisa ser trabalhado ainda. Às vezes é a vaidade, às vezes é a humildade, né? Existe algo em você que precisa ser trabalhado. Então eu quero te dizer hoje da parte de Deus. Levanta a tua cabeça, porque o Senhor, Ele tem te colocado em provas para poder fazer você vencer, para poder te subir de nível. Pedro, ele não entrou naquela situação por acaso. O Senhor criou aquela situação, o Senhor gerou aquela situação na vida de Pedro para ele entender quem era Deus, para chamar a atenção de Pedro para ele. E o Senhor, quando Pedro volta frustrado, decepcionado, o Senhor diz para ele: Pedro, lançai as redes novamente. Aí ele diz: mas eu já lancei. Lançai de novo. E Pedro vai lá e lança. Ele lança aquelas redes não mais no nome do Pedro, não mais no nome das experiências que Pedro tinha como pescador, não mais nas vivências que Pedro viveu durante toda a sua vida. Ele lança aquelas redes agora no nome do Senhor. E sabe o que acontece? Ele é surpreendido. O Senhor surpreende ele e as redes voltam cheias de peixe. Era tanto peixe que ele chamou o barco vizinho para poder ajudar. Quando Deus faz na nossa vida é assim. Quando Ele multiplicou o azeite da vizinha, da viúva, Ele mandou ela pegar vasilhas emprestadas à vizinhança. Quando Deus faz, Ele faz para transbordar. Assim eu profetizo sobre a tua vida. Está vindo uma grande colheita da parte de Deus sobre a tua vida. Toma posse dessa palavra, porque essa palavra sai do alto do céu. Eu sinto o meu coração se enchendo da presença do Senhor e me dando a autoridade para eu liberar esta palavra sobre a tua vida. Recebe aí do alto aquilo que vem de Deus sobre a tua vida. Está vindo uma grande providência para ti, não é pequena. Vai transbordar nesta área que hoje tu precisa. O Senhor, Ele está te levantando, te exaltando e te subindo de nível, porque você foi aprovado nesta prova. Receba esta mensagem, deixe teu nome aí nos comentários para a oração. E se você sentir no seu coração, porque eu sinto, eu vejo várias pessoas recebendo essa palavra. E só você que recebeu esta palavra hoje para você, você vai passar para mais 3 pessoas dos seus contatos. E essas 3 pessoas, elas vão ser direcionadas por Deus. É Deus que vai colocar 3 pessoas aí no seu coração para você passar para a vida dela. Você vai transbordar as bênçãos que Deus está te dando agora. Você vai transbordar sobre a vida dessas pessoas e que o nome do Senhor será glorificado sobre ti. Amém? Que você tenha um dia de bênção, um dia que o nome do Senhor seja glorificado, um dia de proteção, livramento e que você esteja debaixo dos cuidados da mão de Deus. Que o Senhor te abençoe.